Olá pessoal, aqui quem fala é Mário Evangelista da Up Empreendedor. Hoje vamos tratar sobre um assunto interessante. O pessoal tem me questionado às vezes a respeito de qual a diferença entre planejamento, plano, projetos, programas, né? Então hoje vamos tratar desses assuntos aqui para esclarecer algumas dúvidas, né? Então inicialmente começaríamos com o planejamento, né? Que na realidade o planejamento é uma ferramenta de gestão, né? É um ato ou efeito de planejar e para quê? Para criar um determinado plano, né? Para atingir um determinado objetivo, né? Então, e o plano por sua vez seria assim uma articulação de ideias no caso, né? Que pode ser colocada em prática ou não e para atingir também um determinado fim. Bom, em termos de planejamento nós temos uma definição bem interessante de Flávio Luiz Piccoli, da Universidade Federal da Paraíba, onde ele diz o seguinte, que planejamento consiste num sistema, no caso, integrado e atualizado de informações, avaliações e decisões que visam conduzir a organização de seu estado atual a um estado futuro desejado, num determinado período de tempo, num determinado prazo, né? Então veja, essa definição é bem ampla e é uma das definições pelas quais eu mais gosto, no caso, né? Até quando eu trato sobre a questão do planejamento, né? Então veja, ele diz o seguinte, o sistema de informações, né? Um sistema, no caso integrado, né? De informações, de avaliações e decisões e que conduzem a organização do seu estado atual, né? A um estado futuro, desejado também, né? Então é desejado esse futuro durante um determinado prazo de tempo, um período de tempo. Então essa definição é muito clara em relação ao próprio planejamento. Bom, continuando em relação ao planejamento, nós temos basicamente três tipos de planejamento no caso, né? Então nós temos o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico, no caso, né? Então faz menção ao primeiro escalão, onde está instituída a diretoria, os sócios, os donos da própria empresa. Então, esse grupo de pessoas é que constitui, no caso, normalmente, né, nas definições, na elaboração de planejamento, a parte estratégica, né, tá ligada à cúpula, digamos assim, da organização. Enquanto que na base, ou no segundo escalão, nós temos o planejamento tático, no caso. Então, nesse planejamento estaria a parte gerencial, supervisores, né, a parte de divisões da própria organização. Em um terceiro patamar, nós teríamos o planejamento operacional, onde estariam os operadores, os chefes de operações, atrelados a essa questão da operacionalização do plano. Bem, em termos de prazos, nós temos assim, o planejamento estratégico, no caso, é normalmente de longo prazo, e a sua longevidade varia, né? Então de 5 a 10, 15, 20 anos. O pessoal comenta até em termos de literatura, pode-se observar que em relação a Kiyo Morita, que é o fundador da Sony, né, diz que ele planejou mais de 200 anos, né? Fez um planejamento para a Sony para mais de 200 anos. Bom, se é verdade eu não sei, mas o pessoal comenta, né? Mas não é de duvidar, mas a questão dos japoneses, né? Da forma como eles trabalham, a disciplina, né? Então é possível que tenha planejado também para 200 anos. Mas, digamos, nem vamos a tanto, né? Mas 5, 10 anos é possível fazer, às vezes, um planejamento, né? Mas esse planejamento também, de longo prazo, precisa também ter um entendimento sobre os cenários, o que é cenários, e serão tratados aqui também, né, em outra oportunidade, no caso. Mas vamos falar sobre o planejamento, no caso, estratégico de longo prazo aqui para as empresas. Já em relação ao planejamento tático, o tempo de duração é até 3 anos, no caso, né? Então, 3 anos é um prazo médio, um prazo bom para o planejamento tático, feito pelo segundo escalão. E para o terceiro escalão, no caso o planejamento operacional, em torno de 1 ano, né? Então são prazos menores, né? Curto prazo no caso, então para esse tipo de planejamento. Bom, então quando a gente está falando em termos de planejamento mais estratégico, né? Então tem algumas definições ou alguns autores, né, que falam, quando o plano é de cima para baixo, no caso, o pessoal chama de top-down, né? Então de cima para baixo, então vem
planejamento estratégico elaborado pela cúpula lá e desce para baixo nos setores correspondentes, né, imediatos, no caso, vem para o segundo escalão e depois para o terceiro escalão, no caso, né? Então, é de cima para baixo as decisões estratégicas, no caso. E um outro grupo de pensadores tem como o bottom-up, né, que é de baixo para cima, né, fazer o planejamento então de baixo para cima, né, começando com a operação lá na base e vir subindo as ideias até chegar na cúpula, né. Então são concepções, né, um do top-down, outro de bottom-up, e tem um que diz, outro grupo, né, no caso de pensadores, não, o melhor seria o middle-down. Então o que é? Top-down mais bottom-up, né, então um intermediário entre os dois, duas formas, no caso de planejamento. Bom, eu particularmente prefiro o middle down, né? No caso que opiniões e informações vindas também da base são interessantes para a elaboração de um plano estratégico, né? Então, como diz o ditado, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Mas até um grupo intermediário seria interessante, ou um grupo que participasse com a cúpula do planejamento, né? Pinçada de outros setores, e principalmente essas pessoas, no caso, que têm informações e têm capacidade de discernir sobre o planejamento, e normalmente são líderes, né? Então essas lideranças são importantes estarem lá dentro de um grupo, de uma equipe de planejamento, que vamos tratar isso aí em outra ocasião, né? Então, como é que monta uma equipe, como é que forma a equipe de planejamento para as empresas. Então, essas informações são importantes principalmente para os jovens empreendedores, né, que é onde a gente está trabalhando mais, né? Então, nos próximos vídeos trabalharemos sobre isso aí. Bom, então, planejamento é isso aí. Em relação agora ao projetos, diferença de projetos, programas e planos, no caso, né, pegaremos os projetos, no caso. Então, projetos são as menores unidades, no caso, dentro desse sistema. Começaria pela ordem, né, digamos, de importância, o plano mais amplo, os programas e os projetos. Então, os projetos são as menores unidades e são constituídos por diversas etapas, e essas etapas são interdependentes, no caso, uma tem uma dependência para a outra subsequente. Tem a característica dos projetos é que tem um começo, um meio e um fim, tem os recursos escassos e limitados, né, e que tem um prazo para elaboração. Então, projetos têm um começo, um meio e um fim, tem que chegar no final com os recursos todos gastos e tal, e com a obra ou aquele projeto, no caso, concluído. Então essa é a definição assim, de projetos, em termos de conceitos. Num sentido amplo, poderia-se dizer que projetos correspondem à intenção ou realização de algo, qualquer coisa que for pensar em termos de realização, mas desde que seja ordenado e racionalmente sistematizado, pode se denominar como projeto. Já num sentido mais econômico, né, então corresponde a um conjunto de informações sistemáticas também e racionalmente ordenadas, né, que permite estimar os custos e os benefícios de um determinado investimento, né, então já no sentido econômico. Tem um outro conceito também, e esses conceitos são de Nilson Holanda, né, então num sentido mais amplamente econômico, né, também já o projeto diz respeito à identificação de algumas oportunidades, né, de investimentos, e que essas oportunidades, no caso, ou aplicação de recursos, né, com a esperança de retornos futuros num determinado prazo, né. Então esse é um conceito assim do que seja projeto. Bem, então de baixo para cima nós temos assim, do projeto, a menor unidade, nós vamos para programas, no caso, né. Então programas seriam conjuntos de projetos, né? Então, os projetos têm um meio e um fim, né? Com os recursos escassos, todos os gastos, né? Então, são unidades específicas, né? E cada uma delas em um conjunto, no caso, um programa é um conjunto de vários projetos, né? Exemplo de programas e que tem uma finalidade, no caso, um objetivo, né? Então, os programas têm um determinado objetivo. Exemplos de programas poderíamos citar um programa habitacional, um programa que é específico, né, para habitação, um programa para a saúde, né, que tem um programa e vários projetos, né, relacionados à saúde, programas, no caso, para segurança e, digamos, programas para transportes, no caso. Então, com vários projetos, né. Então, são programas, são um conjunto de
projetos. Por sua vez, subindo a mais um patamar, no caso, né, no sentido mais amplo, os planos. Planos correspondem a um conjunto de programas, por sua vez, né, que correspondem a um conjunto de projetos. Então, projetos é a menor unidade, na base lá, depois vem os programas com conjuntos de projetos, e um plano a nível superior com um conjunto de programas também orientados para um determinado fim. Por exemplo, nós temos um plano governamental e nesse plano governamental nós temos vários programas, né, como aqueles que eu citei antes, né, programa educacional, da saúde, de habitação, da segurança, dos transportes, no caso da agricultura, né, então vários programas. Já dentro das próprias empresas, no caso, nós temos um plano macro. Nós temos alguns programas, no caso, programas para o marketing, programa para finanças, programas para a produção, no caso, para pesquisa e desenvolvimento, né, ou para recursos humanos. E esses programas, por sua vez, têm projetos específicos em cada uma dessas áreas aí. Bom, então eu acho que procurei definir assim, rapidamente as diferenças, né, entre projetos, programas e planos e o que seja planejamento, né? Então, para os jovens empreendedores, eu espero que eu tenha contribuído com essas definições, esses conceitos, né, e que são importantes na hora da gente elaborar um plano, um planejamento para as nossas empresas, né, e que faz parte do dia a dia, né? Então, empresa que não planeja, então não tem normalmente sucesso, né? As empresas de sucesso que a gente tem visto normalmente são aquelas que realmente planejam e seguem, né, os seus planos, né? Nas próximas edições nós vamos comentar mais sobre a questão de planejamento estratégico, as formas como a gente vai utilizar os planos e os planejamentos. Então ficamos por aqui hoje, um abraço e até a próxima.